Olá, muito bem-vindo ao canal Futebol Prime. Aqui a gente fala de futebol para quem ama futebol. E se você é apaixonado pelo esporte bretão, com certeza sonha com títulos e glórias para o seu time. Mas de todos os títulos possíveis para um time vencer na temporada, um é especial. Aquela que é conhecida como a Glória Eterna, a imponente Libertadores da América. Meu nome é Diego Silveira e hoje eu trago o quadro Dossiê Futebol Prime para falar das origens do mais importante torneio de futebol das Américas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se acomoda confortavelmente e vamos pro vídeo. Podemos dizer sem nenhuma dúvida que a semente para o nascimento dos campeonatos continentais de clubes foi o Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões de 1948, um torneio organizado pelo Colo-Colo do Chile, que desejava mostrar sua força em nível internacional após dominar o futebol do seu país. A realização do campeonato foi apoiada pela Conmebol e tinha por objetivo apontar o campeão sul-americano de clubes. Mas, ao contrário do que esperava o Colo-Colo, o Vasco da Gama sagrou-se campeão do torneio e assim foi reconhecido por todo o continente como o primeiro campeão sul-americano de futebol. Aqui cabe uma observação: o Vasco foi o representante brasileiro por ter sido o campeão carioca de 1947. Como não existia um campeonato nacional no Brasil, foi indicado o campeão daquele que era tido como o principal campeonato de futebol, que era o carioca. Apesar de ter sido inovador e de ter feito sucesso, o Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões acabou não tendo uma segunda edição. Em 1955, a UEFA criou a Copa dos Clubes Campeões Europeus. O torneio europeu reunia os melhores times do continente, e a gente vai falar do início da Champions aqui num vídeo em breve. Mas para a história da Libertadores, basta dizer que a UEFA convidou a Conmebol para uma disputa entre o campeão da Europa e o campeão da América do Sul. Então, em 1958, durante um congresso da Conmebol no Rio de Janeiro, a ideia de um novo torneio continental de clubes que indicasse o melhor clube da América do Sul ganhou força. No ano seguinte, no Congresso de Caracas, na Venezuela, a Conmebol colocou oficialmente a criação do torneio em votação. Os venezuelanos se abstiveram e os uruguaios votaram contra por acharem que isso ia desprestigiar os torneios de seleções, mas os outros 8 países da Conmebol votaram a favor. Em 1959, no Congresso de Buenos Aires, a competição foi ratificada e programada para acontecer a partir de 1960, e assim o torneio foi criado oficialmente com o nome de Copa dos Campeões da América. A primeira edição, em 1960, reuniria os campeões nacionais de 8 países participantes, mas o time do Universitários do Peru desistiu de participar. Então foram 7 os primeiros times a disputar o campeonato: o San Lorenzo da Argentina, o Jorge Wilstermann da Bolívia, a Universidade do Chile, o Milionários da Colômbia, o Olímpia do Paraguai, o Peñarol do Uruguai, e o histórico primeiro representante brasileiro foi o Bahia, do técnico Carlos Volante, campeão nacional de 1959. O torneio foi disputado em chaves eliminatórias, com jogos de ida e volta, iniciando nas quartas de final, depois semifinal e final. Como o Universitários não quis jogar, seu adversário inicial, o Olímpia, já se classificou automaticamente para as semifinais. O primeiro jogo da história do torneio foi entre Peñarol e Jorge Wilstermann, em Montevidéu, com os uruguaios aplicando um sonoro 7-1 no time boliviano, para delírio dos 35 mil torcedores no Estádio Centenário. Já o Bahia enfrentou o San Lorenzo da Argentina. Perdeu o jogo de ida por 3-0 e venceu o jogo de volta por 3-2, mas o time argentino se classificou pelo saldo de gols. Os times que tiveram a honra de disputar a primeira final da Copa dos Campeões da América foram o Peñarol do Uruguai e o Olímpia do Paraguai. O Peñarol venceu o primeiro jogo por 1-0 em Montevidéu, com um gol da lenda equatoriana Albert Spencer, que foi artilheiro do torneio. No jogo de volta em Assunção, em 19 de junho de 1960, o Olímpia esteve vencendo por quase toda a partida, até que Cubilha empatou o jogo aos 40 do segundo tempo para dar o título ao Peñarol. Assim, a equipe uruguaia pintou o mundo do futebol com suas cores dourado e negro e entrou para a história como o primeiro campeão da Copa dos Campeões da América. A Copa dos Campeões da América se firmou de vez como uma grande competição do continente logo em 1962, com a primeira participação do Santos de Pelé. Tido como o melhor time do mundo, o Santos provou isso ao vencer na final o então já bicampeão do torneio Peñarol. A Libertadores coroava o Santos como rei da América e o Santos emprestava ao torneio a sua majestade ultra popular no mundo inteiro. Mas calma lá, se era a Copa dos Campeões da América, como é que virou Libertadores? A mudança do nome se deu em 1965, quando a Conmebol resolveu explorar e investir no conceito de continente libertado, talvez em oposição à ideia de Europa colonizadora. O torneio passou a homenagear nomes históricos ligados à libertação de países sul-americanos das suas antigas potências colonizadoras. Assim, José de San Martín, que participou dos movimentos de libertação da Argentina, Chile e Peru, Simón Bolívar, que participou dos movimentos de liberdade da Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia,
e ainda Pedro I do Brasil, Bernardo O'Higgins do Chile e o uruguaio José Artigas são alguns dos Libertadores da América, homenageados pelo torneio. O nome pegou e a partir daí passou a se chamar Copa Libertadores da América ou Copa Conmebol Libertadores. Durante as décadas seguintes, vários outros torneios de clubes surgiram na América do Sul. Supercopa dos Campeões, Recopa, Copa Conmebol, Copa Mercosul e a atual Copa Sul-Americana. Mas a Libertadores se firmou como a principal e mais cobiçada competição do continente e hoje é o título máximo da América. E nesses anos todos a competição acumulou alguns fatos curiosos que a gente traz para vocês. De cara, uma curiosidade interessante sobre a Libertadores é que, apesar de ser organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol, ela já envolveu times do México também. Entre 1998 e 2016, os mexicanos disputaram a competição e chegaram a 3 finais, sem nunca terem vencido. Outro dado importante, no momento em que gravamos esse vídeo, em outubro de 2023, o Independiente da Argentina é o maior campeão da Libertadores, com 7 títulos no total. Quer mais uma? Vamos lá! No total, 8 pessoas conseguiram vencer a Libertadores como jogador e como treinador. E desses 8, Renato Gaúcho é o único brasileiro, tendo vencido como jogador pelo Grêmio em 1983 e como treinador também pelo Grêmio em 2017. E por falar em técnicos, o técnico mais vezes campeão da Libertadores foi o argentino Carlos Bianchi, com 4 Libertadores, uma pelo Vélez Sarsfield e 3 pelo Boca Juniors. E o maior artilheiro da história da competição nós já citamos nesse vídeo. É Alberto Spencer, o maior jogador da história do Equador e ídolo do Peñarol, com 54 gols em 87 jogos no torneio. E o Mr. Libertadores, o maior vencedor da história do torneio, foi o zagueiro argentino Francisco Sá, jogador da década de 70 que venceu o torneio nada menos do que 6 vezes, 4 pelo Independiente e 2 pelo Boca Juniors. Então é isso, essa é a história e algumas das curiosidades da nossa Libertadores da América, a glória eterna tanto buscada pelos clubes e sonhada pelos torcedores ano após ano. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê um like e deixe seu comentário porque é muito importante para nós. A gente vai ficando por aqui. Valeu!